Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. É desde abril do ano passado o rosto da justiça no governo de Luís Montenegro. Rita Alarcão Júdice, advogada da área do imobiliário, lidera uma das pastas fundamentais do Estado. O combate à corrupção, os problemas da organização da justiça, a situação das cadeias e o aumento dos casos de violência doméstica são alguns dos tópicos para a minha entrevista a Rita Júdice. Sra. Ministra, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. Na abertura do ano judicial, a senhora referiu-se à morte de Alcinda Cruz, uma mulher de 46 anos, que foi degolada com uma tesoura pelo companheiro à frente dos filhos menores no dia 9 de janeiro. A senhora disse o seguinte, e eu vou citar: "O que temos a dizer aos filhos da Alcinda Cruz? O que tem a justiça a dizer a estes filhos, aos avós, aos amigos, a outras mulheres vítimas de violência doméstica?" Acabei a citação. Dos responsáveis políticos, para além de perguntas, exigem-se respostas. E por isso eu devolvo-lhe a pergunta. O que é que a senhora, a Ministra da Justiça, tem a dizer aos filhos de Alcinda Cruz e a todos os filhos de outras mulheres vítimas de violência doméstica? Bom, muito boa noite. Antes de mais, o tema da violência doméstica é um tema que é importante que seja falado, que seja posto na ordem do dia e que seja falado como um tema concreto. Quando eu trago para aquela cerimónia o tema da violência doméstica e do crime de violência doméstica, foi exatamente para essa tomada de consciência. Todos nós, quer governantes, quer operadores judiciários, quer toda a população, todos nós temos que tomar consciência que a violência doméstica é um crime que deve ser participado, que deve ser investigado, que deve ser punido, que deve ser prevenido também. Na área do Ministério da Justiça, nós temos trabalhado muito diretamente e muito proximamente, quer com o Ministério da Administração Interna, quer com o da Juventude, Ministério da Juventude e Modernização, para criar mecanismos e formas de melhorar a prevenção. Criámos recentemente o grupo das 72 horas, porque sabemos que as 72 horas seguintes a um ataque, a um crime de violência doméstica, são fundamentais para a recolha da prova. E o que está a ser feito é analisar com detalhe a informação que deve ser recolhida, os procedimentos devem ser adotados nesse cenário e que deve também ser, e também ações de formação que devem ser feitas para os órgãos de polícia criminal, designadamente, a operadores também ao Ministério Público, para saber como identificar, como prevenir, ajudar na prevenção e na identificação desses crimes. Mas o que este caso de Alcinda Cruz tem em particular é que houve uma denúncia feita por esta mulher em 2022, perante ameaças do seu companheiro, e essa queixa foi arquivada um ano depois pelo Ministério Público. A senhora tentou perceber o que é que se passou neste caso concreto que tivesse levado a este arquivamento? O arquivamento, eu não queria estar a falar em concreto do assunto. Mas é um caso exemplar, é um caso não é? exemplar. Chocante. É um caso exemplar, é um caso que tão chocante que a senhora decidiu pô-lo em cima da mesa. Exatamente. E é paradigmático porque é sinónimo de muitos outros que acontecem, ou que acontecem na nossa sociedade, e que demonstra bem o facto de esse foi arquivado, mas muitos outros não são. Nós temos de ter presente que o crime de violência doméstica é a segunda causa de morte em Portugal. É uma epidemia? É um flagelo. É um flagelo. E que devemos, se eu lhe disser que 10% da população prisional são agressores no contexto de violência doméstica, dá para perceber bem a dimensão de todos os crimes que são praticados em Portugal. 10% Significa que nem todos os casos são arquivados, não é? Nem todos os casos são arquivados. Mas para além daquele grupo das 72 horas, ou desse momento que é importante para a recolha de prova, em termos de prevenção, há alguma decisão que perante este cenário em que estamos a viver, o Governo pense lançar para, de facto, procurar prevenir estas situações? O Governo tem estado a desenvolver e a continuar a aplicação e a criação dos gabinetes de apoio à vítima. Serão inaugurados agora 2 gabinetes, um no Seixal e um no Porto. Depois de termos feito uma análise, são os 2 gabinetes que receberam um volume maior de queixas. Estamos a falar na ordem dos 2.000 casos participados nessas duas regiões e, portanto, vamos criar um gabinete de apoio à vítima no Seixal e outro na área do Porto, exatamente para poder
auxiliar as mulheres, as vítimas, neste caso, eu digo mulheres porque ainda é a generalidade, estamos a falar de mulheres, essencialmente, e que possa auxiliá-las também nesse momento, nesse processo, saber também quais é que são os meios que estão ao seu dispor, informá-las, apoiá-las. Para lhe dar outro exemplo, em termos do que o Ministério da Justiça também tem feito, no apoio judiciário também, que o Ministério da Justiça tem... Muitas vezes as mulheres não têm dinheiro para poder defender-se. Não é? Defender-se, e, portanto, há uma presunção que podem beneficiar de apoio judiciário e tem sido cerca de 1.600.000 euros de verbas já despendidas pelo Ministério da Justiça no apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. A senhora sente que nas autoridades judiciais, nas polícias, por exemplo, há alguma desconsideração por estas queixas que são feitas ou não? Eu não queria qualificar como desconsideração. Eu julgo que é importante... Muitas vezes as queixas não são levadas a sério. Há um tema que é importante e por isso eu pus a tónica de uma forma tão concreta e tão crua também naquele momento. É preciso que a consciência social acorde. Nós temos que ter consciência que a violência doméstica é um crime. Continua a ser um crime, não é? E é efetivamente um crime, não é uma situação familiar em que entre marido e mulher ninguém mete a colher. Não é, é um crime. E é um crime público. É um crime que não depende da caixa do próprio, ou da própria, neste caso. E que é um crime que deve ser prevenido, essencialmente, porque a consequência destes crimes sabemos bem qual é. Qual é? Muitas vezes é a morte. Muitas vezes é a morte. A senhora concorda com a existência, por exemplo, de uma base de dados onde estivessem todos os nomes dos agressores? Eu julgo que, na verdade, houve uma proposta neste sentido, em 2021, para a criação dessa base de dados, mas nunca foi regulamentada. Acha que poderia ser útil para as polícias, para o Ministério Público, na fase de investigação, haver essa base de dados com essa identificação dos agressores? Essa base de dados está na tutela do Ministério da Administração Interna, portanto, eu não iria pronunciar-me sobre isso. O que posso dizer é que o Ministério da Justiça tem trabalhado muito proximamente com o Ministério da Administração Interna, que tem a tutela sobre a PSP e a GNR, para apoiar e para ajudar no que for necessário para criar os mecanismos que possam auxiliar na prevenção e na identificação de situações. Designadamente, nesta ficha de análise de risco, queremos que possa existir uma forma mais expedita, mais concreta de identificar as situações de risco. E depois atuar em conformidade. Uma última pergunta sobre este tema, Sra. Ministra. Na abertura do ano judicial, o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, disse que das visitas que fez a vários tribunais de primeira instância, encontrou uma enorme carência de oficiais de justiça ao nível dos inquéritos em geral, mas particularmente nos inquéritos sobre violência doméstica, onde ele disse que há inúmeros despachos por cumprir. Como é que o combate ao crime de violência doméstica é considerada uma prioridade, pelo menos nas palavras, mas depois não existem os meios suficientes para, de facto, se poder avançar nesse combate? Temos que focar e dar meios para esse combate, sem dúvida. Para lhe dar o exemplo, nós agora concluímos recentemente o concurso para cerca de 570 novos oficiais de Justiça, e 30% desses oficiais de justiça vão ser alocados às secretarias do Ministério Público e eu espero que possam também ajudar nessa tramitação e nesses casos. Também temos adotado algumas medidas, designadamente a tramitação eletrónica do inquérito, que permite uma maior celeridade na análise dos processos. São algumas medidas, são pequenas, nós não nos podemos imiscuir na gestão e nas decisões dos tribunais, mas o que podemos fazer enquanto Ministério da Justiça é procurar dotar esses meios, quer através da criação destes gabinetes, quer através da criação ou do fomento de novas vagas e tudo fazer para a melhor atratividade das carreiras dos oficiais de justiça, para que possam estar também disponíveis para tratar desses temas. Sobre os oficiais de justiça tenho mais algumas perguntas mais à frente, mas para já vamos a um outro tema. Na sequência da fuga de 5 presos da cadeia de Vales do Deus, alegadamente uma cadeia de alta segurança, a senhora pediu um relatório à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça sobre a situação das 49 prisões portuguesas. E esse relatório foi revelado pelo Ministério da Justiça, alguns dados, não o conteúdo integral, e o que revelou parece-me que é preocupante. Eu vou fazer algumas referências que esse relatório documenta. Torres de vigilância nas cadeias não operacionais. Viaturas celulares e de serviços antigas e degradadas.
falta de sistema que impeça o arremesso de objetos para o interior, como, por exemplo, escadas que foram utilizadas, por exemplo, nessa fuga. Ausência de uniformização da configuração das câmaras de videovigilância. Instalações a necessitar de obras, locais desadequados para visitas, etc. A senhora tinha a ideia que este era o retrato das cadeias portuguesas? Bem, eu não tinha visitado todas as cadeias portuguesas e nunca tinha sido feito um relatório como este. Portanto, não tinha a verdadeira percepção das situações concretas que encontramos em cada um dos estabelecimentos prisionais que foram auditados. Foram auditados todos? Todos, sem exceção. A situação que encontramos é de facto dramática e resulta de muita falta de investimento. E acreditamos que em alguns casos com maior investimento, outros casos com menos investimento, vamos conseguir mudar algumas situações. Aliás, já estamos a trabalhar nessa mudança e na melhoria das condições de detenção e de segurança das prisões. Olhando para isto, até o que é surpreendente é não haver mais fugas. Também vamos ter presente que as fugas são notícia quando acontecem. Quando não acontecem, não são notícia. Significa que há tentativas que não são concretizadas. E os guardas prisionais também têm um papel muito importante e todos os sistemas que são instalados também para esse efeito evitam fugas. Evitam fugas. Perante este relatório, o que é que, do seu ponto de vista, é mais urgente mudar? Há um tema que me parece crítico e que estamos já a trabalhar nele, que é a questão dos inibidores de sinal. É um tema que tem que ser feito. Nós já estamos neste Sinal de telemóvel. Sinal de telemóvel. Para quem tem telemóveis nas cadeias, que é proibido. Que é proibido. Mas existem. Existem. Não os posso utilizar, é isso? Exatamente. E não posso utilizar porquê? Porque muitas vezes estes telemóveis que são utilizados nas cadeias são utilizados também para a preparação de situação da fuga ou até da perpetuação de alguma atividade criminal. Portanto, continua a ser praticados os crimes a partir da cadeia, não é? Exatamente. E por isso os telemóveis são proibidos e os inibidores de sinal é algo que o Ministério da Justiça, com a Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, está empenhada em concretizar. Mas como é que vai ser concretizado? Então, nós estamos neste momento a fazer uma análise técnica às alternativas que existem, já temos um plano definido. Vamos fazer um lançamento, um concurso, que eu espero que possa ser lançado ainda este ano, que é prioritário para nós, porque vai ajudar a mudar o paradigma também nas cadeias, vai ajudar a retirar alguma da pressão e do trabalho também que os próprios guardas prisionais têm em algumas revistas relativamente à existência ou não existência de telemóveis, e vai trazer maior segurança aos estabelecimentos prisionais. A senhora tem a ideia de qual é o investimento que vai ser necessário fazer para, de facto, colocar esses inibidores nas cadeias? Nós queremos colocar os inibidores em todas as cadeias. Há cadeias que será mais difícil porque estão inseridas nas cidades, outras estão mais distantes e por isso será mais fácil. O valor que será necessário para dotar todos os... Nós gostaríamos de aplicá-los a todos, sem exceção. O valor que está em cima da mesa não é inferior a 10 milhões de euros. 10 milhões. Mas também não é uma loucura de dinheiro, não é? Não é na alta que seja impossível de concretizar. Nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para o fazer. Essa é uma novidade que deixa na grande entrevista. Sem dúvida. Uma outra questão, Sra. Ministra, por exemplo, admite repor as torres de vigilância com os guardas lá presentes como existia há anos? As torres de vigilância... Ou esse é um modelo ultrapassado que, de facto, as câmaras por videovigilância superam essa prática que existia? As câmaras de videovigilância e as torres não são excludentes, podem ser usadas... Redundantes, não é? Sim, pode ser uma redundância do sistema. Em certos estabelecimentos prisionais fará sentido ter torres, noutros não. Essa foi uma análise que foi feita e que consta também desse relatório, e precisamos de conjugar também a importância e a necessidade de ter as torres com a capacidade de ter pessoal afeto à videovigilância e às torres. Portanto, as torres não são uma solução em si, não são a solução mágica para todos os estabelecimentos prisionais, serão aconselháveis em alguns, noutros não serão necessárias. E essa análise está a ser feita? Essa análise foi feita.
Muito bem. Relativamente à fuga ainda de Val dos Judeus, dos 5 foragidos, 3 foram detidos. Há alguma ideia onde é que se encontram os outros 2? Um que era do Reino Unido e outro que era da Argentina? Pois não sei, se soubesse não poderia prestar Mas qualquer... estão fora do país? Pelo menos podemos saber isso? Não posso saber, não posso revelar, porque há um processo de investigação em curso. Não perdemos a esperança de os encontrar. A Polícia Judiciária está a trabalhar com os seus congêneres para encontrar os 2 Mas não fugitivos. perderam a esperança? Existe a expectativa de que essa detenção possa vir a acontecer? Não perdemos a esperança, não. E relativamente ao outro caso do Fábio Loureiro, que foi detido em Marrocos e que era para ser extraditado, esta extradição ainda não aconteceu. Há algum problema que esteja a acontecer? Todos estes processos são... Eu faço esta pergunta porque em novembro havia declarações a dizer que ele viria nos próximos dias e, de facto, estamos em janeiro e julgo que ainda não veio. E, portanto, interrogo-me o que é que se passará. Qualquer processo de extradição envolve Negociações Estado a Estado, processos burocráticos e não são acompanhados pela Ministra da Justiça. Por isso, não é tema que eu tenha na minha mesa, não. Muito bem. Esta fuga dá origem a 9 procedimentos disciplinares internos. Em que fase é que esses inquéritos estão? Estão a decorrer. Estão a decorrer. Não houve abertura de mais inquéritos? Foram só estes 9? Nesse contexto... Neste caso da fuga de... Sim, de Val dos Judeus, sim. Continuam esses 9, não é? A investigação posterior não levou a mais inquéritos? De inquéritos disciplinares. As dúvidas que existem têm apenas a ver com negligência na atuação ou têm a ver com uma eventual cumplicidade interna para que a fuga tivesse acontecido? Os inquéritos disciplinares que foram feitos, iniciados na sequência da fuga de Val dos Judeus, foram feitos porque houve incumprimento de regras de conduta que nos pareceram graves e devem ser... O exercício das funções. Exatamente. Se houve negligência, se houve dolo em determinada conduta, isso já nos escapa à investigação do próprio inquérito disciplinar. É um tema que a Polícia Judiciária está a acompanhar e a analisar. Funciona num outro movimento, digamos assim? Sim, porque são dimensões diferentes. Está a ver? Uma coisa é... Há uma missão que eu tenho que cumprir. Cumpro bem, cumpro mal, as minhas funções. Outra coisa é se eu auxiliei de alguma forma ao cometimento do crime. E aí é um auxílio à evasão, que é punido também como crime. E no caso, por exemplo, do processo que envolve o diretor de Serviços de Segurança e da Direção-Geral de Inserção e Serviços Prisionais da altura, ele é um dos 9 processos, digamos assim. Que, na verdade, quais são as dúvidas que existem sobre ele? Também é incumprimento das suas funções? É tudo o mesmo. Então, estamos sempre a falar de situações. Se 5 reclusos fogem de um estabelecimento prisional, é natural que quem tinha a responsabilidade sobre a segurança, a responsabilidade direta, seja alvo de um processo e de um inquérito disciplinar. No seu exercício como ministra, aquele foi o momento mais, digamos, dramático até agora? O momento da fuga e os dias seguintes? E todo esse processo? Eu diria que sim. Foi um dos momentos mais difíceis para o gabinete, para mim, para todo o nosso gabinete, todo o meu gabinete, porque foi uma situação difícil, que pôs a nu uma fragilidade do sistema. Foi uma altura em que ouvi muitos conselhos contraditórios. Toda a gente tinha uma opinião sobre o que é que nós deveríamos fazer e foi muito difícil, mas foi essa a postura que nós adotámos e que eu quis seguir até ao fim, foi fazer o que eu achava que estava correto, que era apurar e depois falar. E fui um bocadinho criticada na altura por isso, mas é a minha forma de estar e foi a minha maneira de lidar com o problema, porque julguei que era assim que deveria fazê-lo. Vamos a um outro tema, o combate à corrupção. No discurso de posse, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro atribuiu-lhe a si, a Ministra da Justiça, a missão de elaborar uma agenda anticorrupção e, em junho, o Conselho de Ministros aprovou um plano de ação que inclui 32 medidas. Primeira questão, do seu ponto de vista, quão alarmante é o fenómeno da corrupção em Portugal? Bem, o fenómeno da corrupção tem um problema da percepção, desde logo, que eu julgo que a percepção é superior aos fenómenos corruptivos efetivamente existentes, mas a percepção da corrupção, ela própria instiga, ou pelo menos facilita fenómenos corruptivos, porque
o discurso de são todos iguais, todos fazem isto, porque é que eu não hei de fazer? Pronto, essa percepção da corrupção é algo que também deve ser encarada de uma forma séria. Não julgo que Portugal seja um país profundamente corrupto ou sujeito a grandes Não acha que é um país de corruptos? Não acho. Mas não quer dizer que não tenham que ser tomadas medidas para prevenir e para também educar as novas gerações para o que é a corrupção. Muitas vezes a nossa percepção de um determinado crime depende também do modo como a sociedade o considera e o encara. Se calhar muitas vezes as pessoas podem adotar determinados comportamentos que se calhar não têm bem consciência que são errados ou que não devem ser feitos. E nessa medida a agenda anticorrupção tem uma aposta muito grande na parte da educação, que é um programa que está a ser desenvolvido em conjunto com o Ministério da Educação. Para ser aplicado nas escolas? Nas escolas. Deixe-me dizer-lhe que como aliás dizíamos há pouco, eu gosto de desafios e não sou pessoa de dizer que não aos desafios que me vão sendo lançados. Por isso estou aqui como Ministra da Justiça neste momento da minha vida. Mas a verdade é que também a agenda anticorrupção e a preparação dessa agenda foi mais um desafio que me foi lançado, que eu assumi enquanto Ministra da Justiça, sabendo que muitas daquelas medidas não será a Ministra da Justiça a implementá-las. E essa parte é muito também gratificante, porque é um trabalho que é feito com vários ministérios, que envolve todo o Governo, que envolve também outros organismos, e é muito interessante também poder estar nessa liderança. Sim, desse combate. Sra. Ministra, existe a percepção, e eu acho que neste caso a percepção coincide com os factos, que a área das autarquias é uma das áreas onde mais fenómenos de corrupção ocorrem. Aliás, 48% das denúncias de corrupção residem justamente nas autarquias, metade. Isto significa que poderá haver, ou a partir disto, julga que era importante que houvesse algum mecanismo especificamente dirigido às autarquias para prevenir justamente a corrupção, sobretudo num tempo em que há uma grande chegada de fundos comunitários e, portanto, as possibilidades de corrupção também aumentam. É verdade que no 48% das denúncias que chegam ao MENAC, que é um mecanismo anticorrupção que está criado, são relacionadas com as autarquias. É um dado objetivo. Porque também é também nas autarquias que há o maior contacto com o público. Mas o que eu entendo é que deve haver mais fiscalização. A corrupção, os fenómenos corruptivos, evitam-se também com a maior fiscalização. Porque a maior fiscalização tem o poder de, por um lado, encontrar, identificar e reprimir os fenómenos corruptivos, mas, por outro lado, prevenir esses fenómenos. Por isso, em conversa já com o Ministro Adjunto da Coesão Territorial, o Dr. Castro Almeida, falámos e definimos já qual será o caminho indicado para esse efeito, reconhecendo a importância também neste momento em que as autarquias têm mais autonomia, têm mais poderes descentralizados, que este é um momento também de poder dotar as inspeções, quer a Inspeção-Geral de Finanças, quer a inspeção, a IGAMAOT, que tem a inspeção das autarquias e do ordenamento do território, poder ser dotados, essas duas entidades, serem dotadas de mais inspectores, possam reforçar este poder inspectivo. Portanto, vai haver mais pessoas no terreno a tentar verificar o que é que se está a passar, é isso? Exatamente. A nossa intenção, chegámos a discutir a possibilidade de criar um novo, repor ou recriar o antigo IGAL, que tinha a inspeção muito vocacionada para as autarquias locais, mas reconhecendo que o Governo tem feito um esforço muito grande de concentração de organismos e não de multiplicação, entendemos que o caminho mais célere e mais eficaz neste momento e mais consentâneo também com a política do Governo seria dotar estas inspeções de poderes mais poderes inspectivos, dotando-as de pessoal para este... E qual é o pessoal?
Quais são os dados? Não lhe posso dizer porque... E vêm de onde essas pessoas? Vai ter que ser concurso, vai ter que ser um concurso. Mas vai ter que ser... o número de pessoas vai depender também das conversas que vamos ter com o Sr. Ministro das Finanças. Portanto, também ainda não está fechado absolutamente digamos, a abertura, seja da vinda de novos inspectores, seja do número... Tudo, tudo demora um pouco mais de tempo do que nós gostaríamos. Para quem vem do privado e principalmente, os processos são mais lentos, é normal, porque o processo de decisão é mais complexo. Tem mais regras, tem mais procedimentos? Não, sim, tem mais sensibilidades que têm que se acolher e o ponto é, temos que, e é isso que é importante que seja aqui dito, há uma vontade do Governo de dotar as inspeções de meios adicionais para prevenir estes fenómenos. Uma das referências do plano anticorrupção que a senhora apresentou tem a ver com a reconfiguração do chamado regime de perda alargada de bens, ou de uma forma mais comum, o confisco. Essa reconfiguração que pretende introduzir vai em que sentido? Pode dar uma explicação sobre isso? Esse mecanismo, nós criámos um grupo de trabalho é um tema muito sensível e por isso nós criámos a opção que o Ministério seguiu, foi criar um grupo de trabalho que está a trabalhar numa preparação de um diploma que vem, por um lado, transpor a diretiva europeia nessa matéria e que já existe e que Portugal tem que a transpor, ainda não todo, estamos muito a tempo, mas nós não quisemos esperar até ao final do prazo, quisemos de imediato começar a trabalhar nessa transposição e também quisemos rever, que é o que está também a ser feito, mecanismos processuais que permitam a implementação destes mecanismos de perda alargada, ou seja, que o próprio processo, as regras processuais, possam dar aso ou possam permitir o cumprimento das regras do confisco. Sr. Ministro, mas eu gostava que explicasse um pouco melhor, porque daquilo que eu fui vendo e que eu fui lendo, esta medida do regime alargado de confisco, na verdade, isso poderia acontecer mesmo que o crime prescrevesse ou mesmo quando o suspeito não chega a julgamento. E isso suscita aqui algumas questões. Como é que alguém vê os seus bens confiscados se não foi julgado e declarado criminoso ou se o crime prescreveu? Como é que o crime prescreve? Quando os crimes prescrevem, bom, acabou-se a história, não há julgamento, acabou-se ali. Mas este regime pretende, apesar disso, proceder ao confisco. Isto não coloca questões de constitucionalidade? Entendo que não, e o grupo de trabalho que está a trabalhar, que está a preparar o projeto, está a trabalhar dentro do cumprimento da Constituição. Por isso, já existe hoje em dia, a lei já permite hoje, e sem que tenha havido nenhum sobressalto constitucional, essa possibilidade. O que nós estamos nestes dois casos, sim, seja a prescrição, seja não haver julgamento. Se o arguido morre, por exemplo, no processo. O que acontece, o que nós Mas não tem sido muito aplicado. Não lhe sei os números agora. Sim, o que lhe quero dizer, o que eu quero transmitir é o confisco é essencial, porque é essencial que o crime não compense. Retirar ao criminoso os proveitos do crime. Os proveitos do crime. Se é perfeitamente identificado num contexto de um crime, que aquele bem em concreto pode não ter sido proveniente, não se consegue demonstrar que foi proveniente daquele crime, mas provém de uma atividade criminosa, esse bem deverá ser confiscado. Agora, quanto a isso... Mesmo que não haja um julgamento que demonstre isso? Em contexto de investigação criminal. Quanto a isso, o que eu sugeria era, vamos esperar pela proposta... Vai estar pronta até ao final do mês, não é? Nós temos vai ser feita agora nos próximos 10 dias vai ser conhecido um anteprojeto, que ainda vai ser discutido com com a academia também, e com alguns atores judiciários importantes, e vamos tentar fechar esse documento, que será uma proposta de lei, que depois irá para o Parlamento, será aprovado, seguirá o caminho todo. Sim, até ao Parlamento. Mas até ao fim do mês está a falar só deste regime da perda alargada de bens, não é do projeto de toda a agenda, não é? Não. Estamos a falar deste projeto em concreto. Sim, deste projeto em concreto, eu costume dizer... Mas acha que é um mecanismo essencial, de facto, Sim. Até para tentar reprimir o crime ou fazer com que não haja, com que crie algum receio de quem
pratica esses crimes depois não tenha consequências. Eu parece-me que a crítica é essencial e foi por essa razão que começámos por essa medida. Temos outras medidas que estão em curso. Nós vamos também agora iniciar também um estudo sobre outras matérias na área do direito penal, mas com os recursos escassos que também o Ministério tem, temos que criar prioridades. Fazer opções. Foi por aqui que começámos, exatamente porque achamos que é uma medida importante e que sinaliza bem a relevância que o Ministério da Justiça dá a essa matéria. A questão das penas, dos crimes de corrupção, a senhora acha que são adequadas ou admitiria alguma alteração? Ao moldura penal que existe neste momento, para os crimes de corrupção. Quanto ao alargamento da moldura penal, o que eu gostaria de também deixar aqui claro é não é um mero aumento da moldura penal que vai dissuadir o crime. Desde logo é porque nós não temos, nem sei dizer, o número de pessoas condenadas por crime de corrupção a cumprir pena em Portugal neste momento. Não tenho esse dado exato. Não está perto nem longe dos 1000 condenados por violência doméstica. É algo mais residual, não tem expressão na estatística agora. Mas tem expressão nas prestações, não é? Por exemplo. Não, exatamente. Mas o que é importante é nós temos que atacar mais do que aumentar as penas, tem que haver eficácia, tem que haver prevenção, eficácia e esta perda do bem, do proveito da corrupção. Sim. E a senhora, qual é a sua opinião sobre a delação premiada? Acha que é um mecanismo que deve ser estimulado? A delação premiada, no fundo, é permitir penas menores para os arguidos que estão a ser investigados, mas colaboram com a justiça, denunciando outros criminosos ou denunciando, digamos, os mecanismos que estiveram por trás da corrupção. Essas pessoas que fazem isso, do seu ponto de vista, devem ser premiadas? Nós estamos... Existe também essa menção na nossa agenda. É um tema que vai ser sujeito a estudo e análise ponderado. Não é a minha opinião que vai contar neste caso, vai ser o estudo, a análise, a ponderação feita pela academia, pelos magistrados, por advogados, que vão em conjunto também analisar esse tema e eu depois, em face do resultado, tomarei também uma decisão. Sim, esta é uma matéria polémica. Há vários atores com opiniões diferentes, quem defenda e quem acha que é essencial. Em junho passado, a senhora deu uma entrevista ao jornal Observador, ainda no tempo da anterior Procuradora-Geral da República, disse nessa entrevista que havia uma certa descredibilização do Ministério Público e disse esperar que o Procurador-Geral da República seguinte pusesse ordem na casa. 3 meses depois da entrada em funções do novo Procurador, já nomeado por este Governo, Amadeu Guerra, a senhora já vê uma casa em ordem no Ministério Público? Esse meu comentário foi feito num contexto que, de facto, me preocupava. Agora, não é à Ministra da Justiça que compete, neste caso em concreto, dizer se o Procurador está a fazer um bom ou mau trabalho. Eu acho que o Procurador está muito empenhado, desde o primeiro momento que tomou posse, em perceber o que se passa no Ministério Público, ir ao fundo dos problemas e em procurar resolvê-los. Até interagindo com a Ministra da Justiça e apresentando também as suas reivindicações. E tem sido muito interessante, acho que é muito importante este trabalho. O Sr. Procurador está a fazer um périplo por todo o país, falando com quem deve falar, ouvindo. Isso não poderia estar mais de acordo, porque a minha política também tem sido muito essa. Ouvir para perceber, para depois tomar decisões. Mas vê já alguma diferença na Procuradoria? Acho que vemos todos alguma diferença. Mas a sua opinião era mais importante, provavelmente, do que a minha. Mas vê uma diferença, por exemplo, no âmbito da comunicação, temos assistido a uma maior presença do Procurador-Geral da República, com várias intervenções, seja nos médias, seja em outros eventos. A senhora acha isso favorável? Vamos lá ver, eu não tenho que me pronunciar com sinceridade sobre a atividade e o modus operandi do Sr. Procurador. É importante, o que eu noto e que queria assinalar é o empenho e a vontade que o Sr. Procurador tem e tem demonstrado em dignificar, melhorar as condições
do Ministério Público de Trabalho e de quem lá trabalha. Por isso, estou satisfeita nesta medida. Como já referimos anteriormente, Amadeu Guerra tem sublinhado a falta de meios humanos. Ele fez essa referência no seu discurso na abertura do ano judicial. Ele referiu que, apesar dos novos funcionários judiciais que aí venham, contratados pelo Governo, a escassez permanece porque vão continuar a faltar, nas contas do Procurador, 482 oficiais de Justiça. Isso significa que, apesar das contratações que o Governo anunciou, vai continuar a haver escassez relativamente aos oficiais de Justiça. E este número, 482 oficiais de Justiça, é um número substancial. Impressionante, sim. Não conheço esses números em concreto. Eu sei, mas não os posso confirmar nem desmentir. O que lhe posso dizer é que foram feitos este concurso, foi um concurso muito São quantas pessoas que vão entrar? 570. Foi um concurso muito concorrido, portanto, ou seja, nós temos apareceram pessoas, muitas pessoas com grande qualidade, com muito boas classificações. Nós conseguimos preencher todas as vagas e ainda ter pessoas que ficam numa reserva para quando houver novos concursos poderem ser os primeiros a entrar. E ainda nesse concurso que fizemos, a alocação entre secretarias, julgo que já falei disso, secretarias do Ministério Público e secretarias judiciais são cerca de 70-30%. Mais para os tribunais? Mais para os tribunais judiciais e menos para o Ministério Público. Também, que é compreensível. De qualquer forma, o que nós estamos a fazer, e é um ponto importante, estamos, como sabe, mas não sei se toda a gente sabe, mas estamos a fazer uma revisão dos estatutos dos oficiais de Justiça e assim que consigamos concluir esse trabalho, o que vamos fazer é analisar as necessidades das secretarias de forma transversal. Houve uma análise feita em 2019, se a memória não me falha, e o que vamos fazer agora é olhar novamente para as secretarias, tendo em conta, por um lado, as novas atribuições que queremos dar aos oficiais de Justiça e, por outro lado, também as ferramentas que foram criadas e que estão a ser postas ao serviço da Justiça. Porque nós também temos esperança de, com este investimento monumental que a Justiça está a fazer na transformação digital, com o PRR, que possamos também aliviar a carga, desde logo dos oficiais de Justiça, dos magistrados, e permitir maior celeridade processual e utilização mais eficiente dos recursos humanos que temos. A propósito dos oficiais de Justiça, Sra. Ministra, eles têm estado em greve há mais de um ano e agora contestam a proposta de revisão de carreira que foi apresentada pelo seu Ministério no final de dezembro. Como é que o Governo conseguiu acordos com os professores, com as forças de segurança, com os enfermeiros? Está a ser tão difícil dar uma resposta que seja aceitável pelos oficiais de Justiça? Então, mas deixe-me, se calhar, fazer aqui um enquadramento temporal, desde logo. Os oficiais de Justiça foi logo a primeira carreira com quem nós conversámos. E quando conversámos com os oficiais de Justiça, fizemos um acordo com um dos sindicatos, o outro não quis fazer esse acordo. E o que é que dizia esse acordo? Esse acordo dizia que a principal reivindicação que estava a ser reclamada pelos oficiais de Justiça, que era o aumento do suplemento da recuperação processual, fosse dada. E a decisão que nós tivemos na altura foi: vamos então fechar esse tema e vamos também comprometer-nos com a revisão do Estatuto. E foi isso que fizemos. O Sindicato dos Funcionários Judiciais aceitou esse acordo, foi fechado esse acordo com a pacificação, com o cancelamento das greves que o sindicato, como tem maior volume, acaba por ter maior impacto nos tribunais. Manteve, contudo, a greve às horas extraordinárias. O que é que... Essas horas extraordinárias são pagas? Essas horas extraordinárias têm um regime diferente, não são pagas... Uma das reclamações que se ouvem sempre dos funcionários, dos oficiais de Justiça, é que trabalham... Uma questão e depois dou-lhe tempo para responder. Mas eu sei o que quero dizer e não... Mas é só para os espectadores perceberem, têm muitas vezes dito que trabalham o tempo que dura, por exemplo, um julgamento. Um julgamento pode começar às 9 da manhã e termina depois às 8 da noite, e o seu horário termina, por exemplo, às 5 da tarde, mas das 5 às 8 eles ficam a trabalhar e não têm horas extraordinárias. Porquê é que esse regime é diferente? Então, já vou à sua questão. Deixe-me só explicar que quando a segunda parte deste acordo era efetivamente a negociação do Estatuto. E nós tivemos uma reunião. Aliás, duas reuniões. Começamos agora. Ou seja, esse processo negocial que já foi concluído com as outras carreiras
no que diz respeito à revisão do Estatuto, está a começar agora. Houve uma proposta do Governo, houve uma contraproposta dos oficiais de Justiça, estamos ainda em negociação. Ainda não estamos em negociação, ainda estamos nos preliminares neste momento. E esperemos rapidamente poder celebrar o acordo de trabalho para poder, um protocolo de negociação para poder... E as horas extraordinárias? Quanto às horas extraordinárias, os oficiais de Justiça têm um regime diferente. Tem um suplemento de disponibilidade, está incluído nas suas funções a disponibilidade. Há divergências de interpretação quanto a esse tema. O Tribunal já se pronunciou em primeira e em segunda instância sobre este tema, dando razão ao Governo. Estado, portanto, no fundo, tem um suplemento justamente para poder colmatar as horas extraordinárias e, portanto, as horas extraordinárias não entram. Em todo o caso, é um tema que nós vamos revisar, é um dos temas que vai estar em cima da mesa no nosso processo negocial. Esse é um dos temas que é muito caro para os oficiais de Justiça, não tanto pela sua disponibilidade, mas até para questões de algum... não digo abusos, mas algumas situações que possam ser muito extremas. E por isso é um tema que os preocupa e dessa medida nos preocupa a nós. Quer os sindicatos, quer o Governo, têm um mesmo objetivo, que é dar as melhores condições possíveis aos oficiais de Justiça. Tem a chamada isenção do horário, não é? É um pouco isso? Não é bem isso, mas é um regime... Dentro deste tipo de regimes. É uma carreira especial, que tem um regime especial. Muito bem. Sr. Ministro, tenho algumas perguntas mais específicas para procurar perceber a sua visão sobre a justiça, partindo de algumas ideias dominantes sobre a justiça, sobre a forma como a justiça funciona em Portugal. Por exemplo, primeira pergunta, você acha que em Portugal continua a haver uma justiça para ricos e para pobres? Bom, o que lhe posso dizer, essa pergunta é difícil. Porquê? Porque nós temos o Estado e o Governo, em particular o Ministério da Justiça, porque é do nosso orçamento que sai, despende cerca de, e eu não quero dizer os números errados, não lhes vou dizer os números concretos, porque agora... Mas assim é redondo. Mas na ordem dos mais de 50 milhões de euros em apoio judiciário. Apoio judiciário esse que é para pagar advogados, a quem não pode pagar... Casos oficiosos. Oficiosos e também para pagar as despesas dos custos processuais. Que são caras, não é? São bastante caras. Pronto. Essa é a despesa, essa é o compromisso do Governo para que possam todos beneficiar desse regime. Dir-me-á, mas quem tem mais meios pode contratar, pode recorrer e pode ter aguenta mais tempo a discussão dos processos. Sim, como quem tem, se calhar, mais meios pode contratar melhores advogados e ter uma melhor defesa, por exemplo. E não queria colocar isto na ótica dos melhores ou dos piores advogados, mas pode, se calhar, suportar durante mais tempo uma situação de impasse e de litigância. De litigância, sim. Não é? Em Portugal, do seu ponto de vista, a lei admite demasiadas possibilidades de recurso que permitem aos arguidos, sobretudo aqueles com mais capacidade financeira, adiarem julgamentos ou que, no limite, até pode levar à prescrição dos processos através das chamadas manobras dilatórias. Este é um ponto que tem de ser revisitado, do seu ponto de vista. As manobras dilatórias, sim, sem dúvida. Os advogados não dizem que são manobras dilatórias. Dizem que, de facto, os arguidos estão a usar as possibilidades que a lei dá. A lei dá demasiadas possibilidades, do seu ponto de vista? Os arguidos têm que ser protegidos e a justiça tem que ser também cumprida. Ou seja... Não é, e repito, e julgo que ainda ontem falava disso, não é uma justiça... A justiça não tem que ser rápida só porque sim, não é um valor absoluto. Tem que ser essencialmente justa. Tem que ser justa. Claro que uma justiça muito longa também não é justa. Nunca é justa. Uma justiça muito rápida, que também não acolha as preocupações e não proteja devidamente os direitos dos cidadãos, também não é desejável. Ninguém quer estar numa situação em que lhe sejam retiradas a possibilidade de defesa. Agora, se há manobras dilatórias, devem ser combatidas. Sim, se há situações de processos que se alongam para além do justificável, sim. Mas a senhora é ministra. Como ministra vai tomar alguma iniciativa justamente, por exemplo, para alterar alguma regra do processo penal para que, de facto, o número de recursos possa ser limitado? Eu não lhe vou dizer qual será o caminho, mas os recursos, os efeitos dos recursos, é um tema que vai ser revisitado, sim. Nós vamos criar... E será no sentido de tentar limitar essas possibilidades? Tem que haver o equilíbrio. Na justiça tem uma balança, não é?
tem que haver um equilíbrio. Nós vamos criar um grupo de direito focado na revisão de algumas matérias de direito penal. A professora Anabela Rodrigues, que foi diretora do SES durante uns anos e que nos deu a honra de aceitar este desafio de encabeçar este grupo que vai ser criado. Agora vamos estar a contactar alguns professores, magistrados, procuradores e advogados para que possamos ter um grupo que represente todas as sensibilidades do processo e que possa procurar e consensualizar soluções que sejam as mais equilibradas. A senhora acha aceitável, como Ministra da Justiça, que um processo leve mais de 10 anos sob investigação antes de haver uma acusação? Não. Tivemos já alguns casos desses em Portugal, alguns mais mediáticos. Estou a lembrar, por exemplo, do caso EDP, o processo Sócrates. Não é? O processo Sócrates não levou 10 anos antes da investigação, mas no caso EDP levou, julgo, 12. É isso, não acho bem. E tem alguma explicação porque é que isto acontece? Não quero teorizar sobre explicações. O que posso dizer é ao Ministério da Justiça compete dar os meios para que a investigação possa ser rápida, possa ser eficaz. Muito destas medidas que estamos a tomar, designadamente na transformação digital, na tramitação eletrónica do processo, todas essas medidas que estamos a fazer, nas fases de inquérito, sim, todas essas medidas que estamos a tomar são no sentido de potenciar uma maior celeridade do processo. A própria análise da prova tem sido feito também tem havido muitos para não haver desculpas para estes atrasos, é isso? É esse o objetivo? O que posso dizer é que à Ministra da Justiça compete dar os meios, os melhores que possa, para que essas situações não aconteçam. Não aconteçam, exatamente. Exatamente. Não sei se são a regra, calculo que não sejam a regra. Não são a regra, mas qualquer caso é extraordinário. Não, e os magistrados, como é sabido, também têm tido uma postura diferente também, mais recentemente, em relação a isso. E qual é a sua visão sobre o regime das escutas? Acha que é adequado ou, quando o regime das escutas é utilizado para pôr sob escuta uma pessoa durante 4 anos, algo está mal? As escutas têm um fim, que é a investigação de um crime. Não devem ser o contrário. Uma escuta não deve ser feita à procura do crime. Uma escuta, porque nós não vivemos numa sociedade de polícias. Nós não queremos, nenhum de nós gostará de saber ou de sentir ou pressentir que toda a sua vida é escutada, porque a algum momento na vida pode dizer alguma coisa que não quer ou que não deve. Somos seres humanos. E por isso não acho que seja o correto. E as escutas devem ser utilizadas como auxílio da investigação criminal, num contexto de um crime que é conhecido. E não por uma pessoa sob a escuta à espera que aconteça alguma coisa, a ver o que aparece. Como é que a senhora tem visto as notícias que, por causa da lentidão, justamente dos processos, alguns dos crimes do processo, ou dos alegados crimes do processo Marquês ou do processo do Universo BES, já podem ter prescrito? A prescrição está prevista na lei e há um direito também que assiste aos arguidos. A verdade é que, e agora não querendo qualificar, nem querendo falar de casos concretos, a prescrição existe porque ninguém pode estar toda a vida sob suspeita e à espera de ser julgado. A senhora já disse que não foi informada previamente da iniciativa do Presidente da Assembleia da República de fazer uma cimeira sobre a justiça para encontrar um conjunto de leis no domínio da justiça. Perguntava-lhe 2 perguntas. Primeiro, se acha que foi uma delicadeza do Presidente da Assembleia não a ter informado disso? E, em segundo lugar, se acha que Aguiar Branco está a assumir aqui uma espécie de função de Ministro da Justiça 2? Não, o doutor Aguiar Branco, com quem, aliás, já conversei, não me convidou a mim nem a ninguém. Portanto, não era convidar, era informar, não é? A indelicadeza seria transversal. Não, foi uma iniciativa que o Sr. Presidente da Assembleia da República decidiu anunciar no abertura do ano judicial. O Dr. Aguiar Branco foi Ministro da Justiça, portanto sabe muito bem quais é que são os limites de atuação
do Ministério da Justiça, ainda ontem falávamos também sobre isso no Parlamento, e tem na inquirição parlamentar, e também sabe muito bem quais é que são os poderes do Presidente da Assembleia da República. Não acredito que qualquer iniciativa que ele tomasse, ou que venha a tomar e que vá tomar, seja para se imiscuir ou para tentar ser até porque lhe cairia mal. Ser a segunda figura do Estado, querer ser Ministro da Justiça 2, acho que era muito mal. Era voltar a um lugar onde ele já foi, não é? Em número 2, não acho que seja essa a intenção. Não é essa a intenção. Acho que a intenção é a melhor. Sr. Ministro, como é que a senhora se posiciona neste debate que liga a imigração à criminalidade? O Governo já foi acusado de fazer esta associação. Como é que eu me posiciono? Sim, acha que há aqui uma ligação entre a imigração e a criminalidade, ou acha que isso é, digamos, uma percepção? Eu só posso falar com dados objetivos que eu conheço. E os dados que eu conheço são os dados da Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais. É o número de reclusos que existem, portugueses e estrangeiros, nas prisões portuguesas. E esses números são números normais, dentro das médias europeias. Portanto, não há aqui uma dimensão extraordinária dos imigrantes a cometerem crimes. É essa a questão, não é? Com os dados que eu conheço, não posso ter outra conclusão. Agora, estamos a falar do campo das percepções, é o campo das percepções, não é a mim que me compete falar de percepções, enquanto Ministra da Justiça, naturalmente. O seu convite, faltam-nos 3 minutos para terminar esta nossa entrevista, Sr. Ministra. O seu convite para liderar o Ministério da Justiça foi um pouco surpreendente, tendo em conta que a sua especialização remetia mais para a área da habitação. Eu julgo que na altura até estava a colaborar com o PST num gabinete de estudos, exatamente sobre políticas de habitação. Acabou por ir parar à Justiça. Isto foi uma surpresa para si, este convite, e foi, digamos, não teve qualquer hesitação em aceitá-lo? Eu nunca tive vida política. O meu primeiro desafio foi quando o Dr. Luís Montenegro me convidou para ser cabeça de lista por Coimbra, nas legislativas. Foi a sua estreia. Aí foi uma decisão difícil, porque significava sair da minha vida pacata para uma vida mais... Os advogados também não têm uma vida assim tão pacata. Não, pacata no sentido de resguardada. Resguardada. Sim, fora dos holofotes. Fora dos holofotes. E portanto, fui nesse espírito de missão. Aceitei esse convite e estava muito feliz no Parlamento. Tive 2 dias no Parlamento. Mas não chegou a estar no Parlamento, tive 2 dias no Parlamento, aliás. Se calhar foi feliz por só, esteve 2 dias, não sei, estou a brincar. Foram 2 dias muito intensos, porque se discutiu na altura a eleição. Mas não teve qualquer hesitação, porque na verdade a pasta da Justiça é daquelas pastas onde há anos disse que é necessário reformas profundas, uma mudança substancial, como aliás nós nesta entrevista verificamos que há uma série de problemas, não é? E portanto achou... para si não teve qualquer hesitação? Foi algo que recebeu como um desafio? Como um desafio. Acreditando que era capaz, se acreditavam que eu era capaz, e foi algo que eu me empenhei à minha maneira, que é se calhar diferente de outros que terão, ou outras que terão ocupado o lugar antes de mim e que venham ocupar depois de mim. A minha perspectiva é uma perspectiva, a minha forma de estar no Ministério da Justiça é muito pragmática, é muito de trabalho em equipa, é muito de resolver problemas, é muito de perceber que com pouco podemos fazer muito, e é isso que temos feito todos estes meses que já lá vão, e que conseguimos cumprir muitas das metas que nos impusemos com muita alegria da minha parte, porque sinto de facto que a nossa ação política tem impacto na vida dos cidadãos. E como disse o Sr. Primeiro-Ministro muitas vezes, e eu repito porque nós não viemos para deixar tudo na mesma, e o pior que podia acontecer era termos tido esta oportunidade de fazer e de melhorar as condições dos portugueses e não o fazer. E é isso que eu trabalho todos os dias para fazer. Sra. Ministra Rita Alarcão Judice, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. Esta entrevista pode ser vista na RTP3, na RTP1, na RTP Internacional. Fica disponível em RTP Play, onde se pode ser vista a todo momento. E também pode ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. Todos, muito obrigado. Boa noite. Eu regresso na próxima semana.